caderno de português para fazer o dia. Rio Negro, 25 de novembro de 2021. Olha a data, gente. Acabando o ano. Hoje a leitura e interpretação do texto Pinóquio, tá? Mas antes, vamos com a aluna Ana na leitura de leite lá da Escola Ricardo Neve. Oi, crianças, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui e eu vou contar mais uma leitura de leite para vocês. E o nome da leitura é Se Eu Fosse. Se eu fosse um relógio, às vezes eu pararia o tempo. Se eu fosse uma mala, também viajaria por aí. Se eu fosse uma mosca, ficaria bisbilhotando a vida dos outros. Se eu fosse uma chave, abriria sempre a porta para você. Se eu fosse um garfo, casaria com uma faca. Se eu fosse a noite, acordaria de manhã. Se eu fosse um presente, te faria sempre uma surpresa. Se eu fosse o mar, iria viver na praia. Se eu fosse esparadrado, ia grudar em você. Se você fosse eu seria você. E se eu fosse você, eu não seria eu. E essa foi a história. Tchau! Gostaram da leitura de leite da Ana? Então lá na apostila, língua portuguesa, 25 de novembro, leitura e interpretação de texto Pinóquio, desobediência e mentira. Então vamos lá vendo a historinha do Pinóquio. Pinóquio. Era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Ele vivia sozinho em uma oficina muito simples, cercado por relógios e caixinhas de música feitos de madeira, e sonhava em ter um filho para lhe fazer companhia. Um dia, ele decidiu esculpir um boneco de madeira. "O seu nome será Pinóquio", ele disse. "Ah, como eu gostaria que você fosse um garoto de verdade." E então, Gepeto foi dormir. Enquanto Gepeto dormia, a fada azul veio e disse: "Gepeto tem sido sempre bom para todo mundo, então eu vou dar o dom da vida ao Pinóquio." E num passe de mágica, Pinóquio estava vivo. Eu posso andar, eu posso dançar, eu posso falar." Pinóquio vibrava. Gepeto acordou com o barulho e, para sua surpresa, ele viu que o seu desejo havia se tornado realidade. "Você está vivo, meu garoto de madeira." E eles começaram a dançar alegremente. Gepeto deu dinheiro para Pinóquio comprar alguns livros e mandou-o para a escola. "Não pare em nenhum lugar em seu caminho para a escola", Gepeto falou para Pinóquio. Pinóquio estava caminhando alegremente pela rua quando ele encontrou um garoto. "Para onde você está indo com todo esse dinheiro?" perguntou o garoto. "Eu estou indo comprar livros para ir para a escola", respondeu Pinóquio. "Por que você não compra doces ao invés disso?" perguntou o garoto. De repente, um grilo falante sussurrou no ouvido de Pinóquio. "Não faça isso, Pinóquio. Não dê ouvidos a ele." Mas Pinóquio não deu importância ao grilo e foi assim mesmo à loja de doces. Você recebeu todo esse dinheiro para comprar doces?" perguntou a moça da loja a Pinóquio. "Sim, o meu pai quer que eu compre doces", respondeu Pinóquio. De repente, seu nariz cresceu. Conforme ele saiu da loja, o outro garoto rapidamente roubou os doces de Pinóquio e fugiu. Pinóquio havia sido enganado. O grilo falante viu que Pinóquio estava com menos dinheiro e perguntou: "O que aconteceu com o dinheiro, garoto?" Eu o perdi", respondeu Pinóquio. Seu nariz cresceu mais ainda.
Pinóquio voltou para o seu caminho e encontrou uma raposa e um gato, que lhe disseram: Ei, garoto, nós apostamos que você quer ir a um show de marionetes. Nós temos essa entrada que custa somente 5 moedas para você. Pinóquio decidiu ir. Eu tenho 5 moedas e meu pai disse para eu gastá-las em diversão. Ai, e seu nariz cresceu novamente. Pinóquio tentou ir ao show, mas a entrada era falsa. Assim, eles não deixaram Pinóquio entrar no show e ele foi chorar em um canto. Um homem estranho, com uma longa barba preta, encontrou Pinóquio chorando. Era Stromboli, o dono do show de marionetes. Ele estava encantado. Uma marionete sem fios! Rapidamente ele convidou Pinóquio para fazer parte do show. Pinóquio subiu ao palco e dançou, pulou, cantou, enquanto Stromboli atuou com as outras marionetes. O público estava adorando. De repente, o nariz comprido de Pinóquio se emaranhou com os fios das outras marionetes, e o show acabou com o público rindo e aplaudindo. Então, Pinóquio decidiu voltar para casa. Mas Stromboli tinha outros planos. Ele agarrou Pinóquio e o prendeu em uma gaiola. Agora você é meu, disse Stromboli. Enquanto Pinóquio chorava, o grilo falante apareceu. Viu, Pinóquio? Se você tivesse ido à escola como Gepeto mandou, nada disso teria acontecido. Porém, o grilo decidiu que Pinóquio merecia uma segunda chance. E assim ele correu para a casa de Gepeto e disse a ele que Pinóquio precisava de sua ajuda. Rapidamente, Gepeto correu para o show de marionetes. Lá ele encontrou Pinóquio e o tirou da gaiola. Ladrão! Ladrão! Gritou Stromboli enquanto corria na direção de Gepeto. Aquela marionete é minha! Pinóquio pensou rápido e fez Stromboli tropeçar e cair na caixa de marionetes. Pinóquio e Gepeto conseguiram escapar de volta para casa. Ah, Pinóquio, disse Gepeto, olhe para o seu nariz. É isso que acontece com garotinhos que mentem. Pinóquio decidiu contar toda a verdade para Gepeto, e seu nariz foi ficando cada vez menor, e menor, e menor. E, de repente, ele percebeu que não era mais feito de madeira, mas sim um garoto de verdade. Ele e Gepeto viveram felizes, e Pinóquio nunca mais contou nenhuma mentira. Fim. Então, crianças, gostaram da historinha? Ali, o vídeo é uma história. Agora, lá na apostila, tem outro jeito que foi escrita a história do Pinóquio. Ó, Pinóquio, desobediência e mentira. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto. Ele não tinha filhos. Desta forma, passava seu tempo construindo bonecos. Um dia, ele construiu um boneco de madeira, muito bonito, e colocou o nome de Pinóquio. À noite, Gepeto pediu às estrelas para seu boneco virasse um menino de verdade. Enquanto Gepeto dormia, a fada azul veio visitá-lo e deu vida ao boneco, e prometeu que se ele comportasse, o transformaria em um menino de verdade. O grilo falante foi nomeado a consciência de Pinóquio. Quando acordou, Gepeto ficou radiante de alegria e matriculou Pinóquio em uma escola. Porém, já no primeiro dia de vida, Pinóquio encontrou João Honesto e Gedeu. Eles convidaram Pinóquio para conhecer a Ilha dos Prazeres. Como Pinóquio gostava de aventuras, esqueceu de consultar com sua consciência e seguiu viagem em uma carroça. Quando chegaram, Pinóquio saiu correndo para conhecer a ilha. Tudo era bonito, cheio de doces e brinquedos. Ele estava brincando quando percebeu que estavam crescendo orelhas e rabo de burro em seu corpo. Assustado, chamou pelo grilo falante. O grilo quis saber o que Pinóquio fazia na ilha. Pinóquio começou a mentir e cada mentira seu nariz crescia. Mais tarde, Pinóquio e o grilo descobriram que as crianças que vinham à ilha eram transformadas em burrinhos e resolveram pedir ajuda à fada azul, que tirou as crianças da ilha. Porém, quando voltou para casa, Pinóquio não encontrou Gepeto. Foi procurar a praia e achou uma garrafa e um bilhete. O bilhete dizia que Gepeto estava procurando Pinóquio no mar, quando foi engolido por uma baleia. Pinóquio entrou no mar para encontrar seu pai
Ele perguntou a todos os peixinhos se conhecia a baleia que engoliu seu pai. De repente, sem que percebesse, ele também foi engolido. Dentro da barriga da baleia, Pinóquio encontrou o barco de Gepeto. Logo depois chegou o grilo e juntos tiveram de fazer uma fogueira. Com a fumaça, a baleia espirrou, jogando os três para fora. Chegando à casa, a fada azul esperava por eles. Como recompensa pela valentia e lealdade de Pinóquio, ela o transformou em um menino de carne e osso, um menino de verdade. O velho carpinteiro dançava, pulava, cantava, gritava e exclamava radiante: agora tenho um filho de verdade, um filho de verdade. Autor da verdadeira história, Carlo Lorenzi. Pseudônimo, Carlo Collodi. Título original, As Aventuras de Pinóquio. Adaptação, Patrícia Amorim. Então, crianças, agora o exercício. 1. Conhecendo melhor o texto e a gramática. O título, o tema, sobre qual era o tema, os personagens, autor, parágrafo, quantos parágrafos tem o texto, travessão, pseudônimo, duas palavras que iniciam o texto, a última palavra que encerra o texto, título da história original, quem era Gepeto, qual era o principal entretenimento do velho Gepeto. Então, vou voltar lá, vamos voltar aqui nos textos, vamos contar parágrafo, vamos ver tudo que está aqui no texto. Tá? 4. Por que o bondoso velhinho vivia construindo bonecos? 5. À noite, Gepeto pediu às estrelas que transformasse o boneco em... o quê? Um carro? O quê? Um boneco? Um menino de verdade. Certo dia, para sair da solidão, decidiu construir um boneco de palha? O quê? Madeira? Certo dia, para sair da solidão, decidiu construir um boneco de... e colocou o nome de... Enquanto o velho Gepeto dormia, alguém entrou no quarto. Quem entrou e o que aconteceu? Um ladrão? Roubou o boneco? O que foi? Uma fada? Transformou o menino o quê? O boneco menino? O que foi? Uma bruxa? E roubou o boneco? 9. Quem deu a vida ao boneco e o que ela prometeu e se ele se comportasse direitinho, a quem foi nomeada a consciência de Pinóquio? 10. Gepeto acordou radiante e felicidade ao ver o seu boneco falando. O que ele fez para o boneco? 11. Pinóquio foi para a escola e no meio do caminho encontrou quem? Vocês também encontram alguém no meio do caminho? 12. Pinóquio estava entusiasmado com seus novos amigos. Foram a lugares que nunca tinha visto. Estava realmente muito feliz, mas de repente percebeu algo estranho em seu corpo. O que apareceu no corpo do boneco? 13. Grão falante logo quis saber o que Pinóquio fazia longe de sua casa. Pinóquio mentia a cada pergunta feita pelo grilo, e a cada mentira aumentava de tamanho do seu... O que será que aumentava? 14. As crianças que chegaram ali à ilha eram transformadas era um animal. Resolveram pedir ajuda a quem? Quando chegou à sua casa, não encontrou quem? Correu à praia e nada encontrou. Uma garrafa e um... 15. O que aconteceu ao velho marceneiro? 16. Pinóquio estava muito triste que nem percebeu que também foi engolido pela baleia. Na barriga da baleia encontrou Gepeto e logo apareceu o grilo. Os três juntos tiveram que fazer o que para sair lá da baleia? Então, crianças, gostaram da historinha do Pinóquio? E vocês são desobedientes e mentirosos? Ou não? Vocês não mentem, não desobedecem? Porque não podem, né? Tem que obedecer os pais e também não ter mentira, nem com os pais, nem na escola com os colegas. Então, leiam de novo, não entendeu? Leiam de novo aqui, né? E vão responder as perguntas bem bonito aqui na apostila, tá? Bem bonitinho, caprichar a apostila. Estamos acabando o ano, então capricha lá, tá bom? E vamos para a nossa aula de ensino religioso. Então, crianças, na nossa aula hoje do ensino religioso, o tema será mentira, tá? O que será mentira? Vamos acompanhar a professora? Então, na nossa apostila ensino religioso, 25 de novembro, mentira. É muito feio mentir. Vamos ver a historinha? Por que será que é feio mentir?
geladeira e grudou o chiclete debaixo da cadeira. Quem derrubou no chão o leite com chocolate e sujou a toalha com molho de tomate. E aí, quem foi? Fala aí. Não pode mentir. Quem riscou a parede com tinta de canetinha e bagunçou os livros de cima da mesinha. Quem rasgou papel higiênico que estava no banheiro e abriu a torneira e se molhou inteiro. E aí, quem foi? Fala aí. Não pode mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. Quem comeu o brigadeiro que estava na geladeira e grudou o chiclete debaixo da cadeira. Quem derrubou no chão o leite com chocolate e sujou a toalha com molho de tomate. E aí, quem foi? Fala aí. Não pode mentir. Quem riscou a parede com tinta de canetinha e bagunçou os livros de cima da mesinha. Quem rasgou papel higiênico que estava no banheiro e abriu a torneira e se molhou inteiro. E aí, quem foi? Fala aí. Não pode mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. É muito feio mentir. Ei, quem foi? Não pode mentir, hein? Gostaram então da historinha numa música? E vocês mentem? Quando a mãe pergunta quem é que comeu o bolo, ou então quem é que fez isso, cortou a toalha com a tesoura, quando vocês estão fazendo as coisas da escola, vocês mentem ou contam a verdade? Falar a verdade é uma virtude. 1. Escreva na lata do lixo 2 palavras que relacionam a mentira e no coração 2 palavras com a verdade. Tá? Vamos colocar o que para vocês é mentira e verdade. E daí pinta bem bonito. 2. Escolha uma palavra do coração e forma uma frase. Naquela que vocês colocaram lá que é verdade, vai formar uma frase. Encontre no caça-palavra as seguintes palavras: amizade, desconfiança, alegria, mágoa, confiança, raiva, tristeza e felicidade. Ó, que felicidade, vamos dizer, pinta de amarelo. Daí você achou alegria, pinta de rosa. Amizade, vamos dizer, de azul. Tristeza, de marrom. Desconfiança, de verde. Confiança, de laranja. Cada palavra vocês pintam de uma cor, tá bom, crianças? Então, crianças, assim como a gente tem que amar todo mundo igual, a gente também não pode mentir. Tem que assumir. Quando você faz algo errado, você tem que assumir, porque mentira tem perna curta. E principalmente para a mãe, você pode até mentir, mas ela sabe que você está mentindo. Para a mãe, a gente não consegue mentir. Ela conhece bem o filho que tem. Mas vão acostumando já desde pequenininho falar a verdade, assumir seus atos. Lá na minha turma, eles fizeram no início do ano uma declaração com várias coisas que eles têm que cumprir. E uma delas é não mentir e cuidar do seu quadrado. Então, quando não tem aquilo, ó, Joãozinho fez isso, fulano fez aquilo, não. Levanta e diz, professora, eu fiz isso, fui eu. A gente tem um combinado e funciona. Então, eles aprenderam que não podem mentir e tem que ser responsável pelos seus atos, seja de bom ou de ruim. Então, e você? Como é que você está? Você está mentindo? Você está falando a verdade? Como é que você está? Então, pense nisso e tente ter ações somente de verdades, que faça bem aos outros e a você mesmo, tá bom? E até a próxima aula.